Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 10º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui, mais uma vez, gravando do aprazível bairro da Glória, que hoje está mais aprazível do que nunca, nessa manhã chuvosa e bonita. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E pessoal, o episódio de hoje é muito bacana, é muito legal, porque pela primeira vez a gente vai usar esse espaço para promover um livro. A gente está aqui hoje com uma pessoa, um amigo muito especial, advogado Rafael Fagundes, que escreveu um trabalho absolutamente brilhante sobre o princípio da insignificância no direito penal brasileiro. Em tempos de parcialidade escrachada, e considerando também que eu não sou juiz, e fico muito à vontade para dar a opinião que eu quiser sobre o assunto que eu quiser, graças a Deus, eu fico muito à vontade para dizer que esse trabalho do Rafael Fagundes é a melhor coisa que já foi escrita sobre o princípio da insignificância no direito penal brasileiro. O livro realmente é muito bom. Eu acompanhei a produção desse trabalho, tive a sorte, o privilégio de acompanhar a produção desse trabalho desde o início. Para quem não sabe, eu trabalho com o Rafael Fagundes há 15 anos, então tive aí esse privilégio de acompanhar o passo a passo dessa produção acadêmica tão especial. Posso atestar, como se precisasse, enfim, a qualidade dela. O livro está realmente muito interessante. O livro ele realmente esgota de forma muito didática e objetiva as questões em torno do princípio da insignificância. E o livro tem uma introdução que é uma leitura obrigatória, sabe, nesses tempos, né? É uma introdução que tem um apanhado de política criminal que faz com que esse livro tenha tudo a ver com o nosso podcast e faz com que esse livro tenha tudo a ver com o momento atual em que o Brasil vive hoje. Então, por todas as razões, esse livro é leitura obrigatória para estudantes de direito, operadores do direito, enfim, pessoas aí que já estão há muito tempo na estrada. Leitura obrigatória para a gente entender o que está acontecendo e entender que existem instrumentos, existem dispositivos colocados à nossa disposição para enfrentar esse crescimento tão horroroso do poder punitivo, esse esfacelamento do Estado de Direito Democrático que está acontecendo de forma tão chocante nessa quadra histórica específica. Bom, só para lembrar a vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, estamos na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube e do Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. São todas aí ferramentas virtuais para que a gente possa se comunicar com a nossa audiência. Mensagens, críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo por esses canais. A gente acolhe absolutamente todas e tenta trabalhar aqui da melhor forma possível. Bom, eu não vou gastar mais nenhum minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou agora dar início imediato ao 10º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista e também de divulgação de livro com o amigo e advogado Rafael Fagundes. Estamos de volta, então, para o nosso 10º episódio do podcast Segurança dos Direitos. Então, Rafael Fagundes, dá uma breve apresentada aí para a nossa audiência, por favor. Olá a todos os ouvintes desse podcast, que também, já que posso rasgar cedo, eu vou dizer que é um dos podcasts mais importantes em termos de segurança pública e de direito como um todo aqui no momento, né? Meu nome é Rafael Fagundes, eu sou advogado criminalista há 15 anos, sócio de Nilo Batista Advogados Associados, formado em Direito pela UERJ e mestre em Direito pela UERJ também. Fagundes, vamos lá. Vamos começar do começo, então, né? Explica um pouquinho para a nossa audiência esse conceito, né? E aí eu acho que quando você for explicar o conceito, era muito importante que você explicasse, antes de falar da insignificância propriamente dita, falar do princípio e da sua apreensão do que é princípio, porque eu sei que você trabalha isso, existem divergências em torno desse conceito, e eu acho que é importante que a nossa audiência compreenda bem, quer dizer, o que é o princípio da insignificância? Bom, o princípio da insignificância, ou insignificância, como eu chamo no trabalho, é uma ideia que tem origens muito antigas, né? Alguns autores vão levar isso de volta até
até o direito romano, né, com o brocardo minima non curat praetor, né, que seria a ideia de que o pretor não cuida de causas mínimas ou de ninharias, né? Embora no trabalho a gente não tenha conseguido encontrar, né, essa referência expressa nas fontes romanas que nós consultamos, a verdade é que essa é uma ideia muito antiga e que vem exprime a noção básica de que o direito não tem que cuidar de coisas irrelevantes, né? Que o judiciário ele é a última forma de resolução de conflitos, a última maneira de controle social, e que por isso só devem chegar até o direito, especialmente o direito penal como última ratio, aqueles assuntos de maior relevância, né? Então a ideia do princípio da insignificância, especificamente, é de excluir da apreciação do direito penal ou afastar a incidência do direito penal e da pena, em especial, de condutas que não afetem de maneira significativa o bem jurídico que está sendo violado pelo tipo penal, né? Então, lesões pequenas, coisas que não chegam a afetar de maneira impactante, né, nesse bem jurídico, não merecem ser alvo de uma sanção criminal. Essa é, em uma apertada síntese, a ideia da insignificância. Entendi. E o Fagundes, veja, a gente sabe que a insignificância ou o princípio... Aliás, eu quero que você explique também um pouco para o ouvinte essa tua opção de tratar como insignificância e não precisamente como o princípio da insignificância. Eu acho que é importante você colocar isso também. Mas eu queria também que você dissesse o seguinte, esse princípio, ele hoje tem previsão legislativa no ordenamento brasileiro? Quer dizer, e ainda que não tenha, é possível aplicá-lo, a revelia de previsão legislativa? Sim, acho que as duas perguntas acabam caminhando juntas, né? Por que insignificância e não o princípio da insignificância, né? Não acho errado tratar como princípio da insignificância, a gente usa isso como sinônimo aqui no trabalho, mas... E até porque, em princípio da insignificância, já se popularizou, né? Então, acho que brigar com a nomenclatura é a pior coisa que a gente pode fazer se a gente tem interesse na difusão e na aplicação desse conceito. A gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos, né? Mas, do ponto de vista técnico, o que a gente coloca no trabalho é que o princípio é uma palavra muito polissêmica, né? E que nem sempre ela é utilizada na sua acepção técnica, né, quando você está falando de princípios. E aí, se você for estudar a teoria geral do direito, o direito constitucional, o status de princípio, ele é uma coisa muito específica, né? E ele dota esse princípio de determinados poderes, de determinadas características e de efeitos no ordenamento jurídico, que o princípio da insignificância não tem. O princípio da insignificância está sendo utilizado não como princípio no sentido jurídico, no sentido de que você pensa no princípio da legalidade, ou no princípio da lesividade, ou no princípio da separação de poderes, ou esses princípios que são abrangentes, né, e que irradiam por todo o ordenamento, gerando efeitos difusos. Não é isso que o princípio da insignificância significa. O princípio da insignificância é quase uma regra, no sentido de que é uma regra geral de interpretação. É isso que o princípio quer dizer. O princípio está sendo utilizado nesse sentido. Ou seja, sempre que você for interpretar um tipo penal, interprete-o a partir dessa ideia de insignificância. Ela está embutida na interpretação do tipo. Ou seja, subtrair coisa alheia móvel que não seja insignificante, né? Essa é a ideia da coisa, e por isso que, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que o princípio da insignificância ele não depende de previsão legislativa. A gente pode até falar mais à frente sobre um projeto de lei que existe de codificação do princípio da insignificância, dos prós e dos contras disso, mas a sua interpretação, a sua aplicação, independe da positivação, porque no final das contas o princípio da insignificância é uma regra de interpretação dos tipos, e uma regra de interpretação não precisa estar codificada. Entendi. É uma coisa, digamos, transversal, né? Uma coisa que tem que perpassar a leitura de todos os crimes, né? Porque a insignificância, me corrija se eu estiver errado, ela é uma emanação dessa vocação que o direito penal tem de tratar só de assuntos sérios, né? Digamos assim. Né? O direito penal não é essa coisa que hoje
parece que é remédio antigripe, né? Que você vai numa farmácia e compra com a maior facilidade do mundo. O direito penal hoje é acionado para todo e qualquer tipo de conflito social, desde problema de vizinho, que gera lá um registro de ocorrência, que é uma contravenção, né? Até os problemas centrais da política nacional, como, por exemplo, a questão agrária, como, por exemplo, a questão política, estrito senso. Então, assim, o direito penal ele é essa coisa que fica ali, esse cardápio, e que serve a qualquer ocasião, que serve a qualquer tipo de interesse, né? A insignificância, ela vem, de certa forma, fazer um recorte, né, nisso, clamando que só assuntos de relevância e de dignidade, digamos assim, sejam levados ao judiciário. Mas, Fagundes, eu queria entender uma coisa, que é o seguinte, quando a gente fala, e quando eu ouço você falando, né, da insignificância, a gente associa isso muito aos crimes patrimoniais, né, porque é a associação mais fácil de se fazer, né? O exemplo que vem na cabeça é o furto famélico, por exemplo, né? O furto de comida em supermercado, enfim. Mas me parece que a insignificância não é só isso, né? Você podia explicar um pouco? Não, de forma nenhuma. Entrando no que você acabou de falar, né, os fundamentos da insignificância, eles passam justamente por dois princípios importantes do direito penal, que são, em primeiro lugar, o princípio da intervenção mínima, né? Ou seja, a ideia de que o direito penal é a última fronteira da lei, é a intervenção mais drástica que o Estado pode impor sobre um cidadão, né? Com a privação da liberdade, seja o encarceramento, seja a restrição de direitos, e que por isso ela só deve ser utilizada em situações graves. E, obviamente, estão excluídas das situações graves esses crimes não vou nem chamar de crimes, mas esses eventos de pequena relevância social. E, cumulado a isso, você tem o princípio da lesividade, né, que traz, como o professor Nilo Batista Zaffaroni ensina, o princípio da lesividade, ele insere no direito penal a ideia de alteridade, a ideia do outro, ou seja, de que a intervenção do direito penal não dá nem para se dizer que se justifica, mas se torna menos ilegítima na medida em que você tem o signo do outro na relação. E esse outro, ele é representado justamente pelo bem jurídico, né? Então, se esse bem jurídico não é afetado, que é exatamente o que pressupõe o princípio da lesividade, você não tem motivos para aplicar uma pena. E isso vale, Rafael, exatamente como você disse, para praticamente qualquer delito, tá? O princípio da insignificância, como ele está baseado na lesão ao bem jurídico, ou no grau de afetação que o bem jurídico sofre pela conduta do agente, qualquer bem jurídico que admita gradações na lesão, ele é passível de insignificância. E aí você vai para os crimes contra o patrimônio, para os crimes contra a integridade física, para os crimes, vamos dizer, da ordem econômica, os crimes contra a honra, e até, digamos, espécies de delito que nem sempre se admite a aplicação da insignificância de maneira equivocada, como meio ambiente, administração pública, até delitos que têm certa dificuldade com a lesão ao bem jurídico, como os crimes de perigo abstrato, em última análise, admitem a insignificância, desde que você possa graduar a lesão ao bem jurídico. Essa coisa da gradação é importante, né? Porque, de fato, nunca haverá um homicídio insignificante, porque o bem jurídico vida, ou você destruiu ele ou você preservou, mas no caso da lesão, é plenamente possível ter uma hipótese de uma lesão insignificante. Sim, né? e na pesquisa o que a gente percebeu é que as primeiras decisões judiciais sobre insignificância no direito brasileiro foram justamente sobre lesão corporal. Nem foi a questão patrimonial. Tem lesão, são os dois assim quase que concomitantes, entendeu? Você tem decisões sobre furto, que é o carro-chefe da insignificância nos tribunais, mas você também tem lesões corporais, muitas vezes decorrente de acidente de trânsito, né? Que também é uma fonte bastante produtiva de casos de insignificância. Agora, Fagundes, eu queria que você falasse também um pouco sobre o seguinte, é uma questão técnica até. A nossa audiência ela é qualificada e se interessa por esse tipo de aprofundamento. Quer dizer, a insignificância ela afeta o tipo em si,
ou o tipo penal, quer dizer, onde há insignificância não há o tipo, ou não, onde há insignificância há o tipo, mas mesmo assim a gente pode deixar de aplicar a pena, ou mesmo assim a gente pode deixar... Em que fase da configuração do delito a insignificância atua, quer dizer, na tua visão? Eu não diria que há consenso, mas eu diria que hoje já há uma posição bem estabelecida que é quase unânime entre quem estuda isso, tá certo? Que é a de que uma conduta insignificante, ela é atípica. Ela é objetivamente atípica porque ela não viola o bem jurídico, tá certo? A violação ao bem jurídico, dentro daquele conceito analítico de delito, né, o crime como ação típica, antijurídica e culpável, né, a lesão ao bem jurídico, ela é uma análise que é feita no momento da averiguação da tipicidade. E por isso que, quando uma lesão ela é insignificante, ela é atípica. O bem jurídico não é afetado e, portanto, isso exclui a tipicidade. Essa é a posição que vem desde os autores alemães, que foram os primeiros vamos dizer, propor o princípio da insignificância, né, na nossa dogmática moderna, e também na maioria dos autores brasileiros. Você até encontra autores mais antigos de décadas atrás, quando o princípio da insignificância ainda era mais novidade, né, falando sobre antijuridicidade ou até sobre culpabilidade na perspectiva de deixar de aplicar a pena. Mas essas posições são minoritárias e têm sido superadas. Hoje em dia, acho que é consenso, e é o que eu defendo aqui também, né, que afasta-se a tipicidade. Mais especificamente, a gente aqui no trabalho, a gente usa o paradigma do tipo conglobante, né, proposto pelo professor Raul Zaffaroni e trazido para o Brasil pelo professor Nilo Batista. Fala um pouco sobre a tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, ela é uma proposta do professor Raul Zaffaroni que expande o conceito de tipicidade para incluir mais do que seria apenas a visão, vamos dizer, tradicional, né, que a teoria do delito tem sobre tipicidade, que inclui outras análises, né, porque inclusive na análise da tipicidade, a análise do ordenamento jurídico como um todo, ou seja, dos outros ramos do direito que não só a legislação penal, a ideia do pragma típico, que é justamente o que o tipo penal está criminalizando, e por aí vai. Então, o nome do livro, A Insignificância no Direito Penal Brasileiro, serve uma dupla função, porque é claro que eu estou falando do direito penal brasileiro, mas eu estou dizendo também que esse livro se trabalha com o paradigma colocado pelo professor Nilo Batista e pelo professor Raul Zaffaroni na obra, no tratado deles, que se chama Direito Penal Brasileiro. Ou seja, é como se esse aqui fosse um aprofundamento, né, uma aplicação daqueles conceitos que estão propostos, que estão colocados, né, no livro do professor Raul Zaffaroni e do professor Nilo Batista, na prática, em um estudo específico de um instituto, que é a insignificância. Perfeito. Agora, Fagundes, a insignificância, e aí é por isso que eu pedi para você explicar em que fase, né, da construção do delito, vamos dizer assim, ela incide, e você deixa muito claro que ela incide numa visão majoritária na fase da tipicidade propriamente dita, né? Ou seja, não há que se cogitar de crime quando a insignificância está presente. Exato. Não existe crime insignificante. Isso. Exatamente, perfeito. Isso não é uma definição pueril, né? Isso é uma definição que tem potencial de impacto sobre a realidade muito grande, né? E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar agora. Quer dizer, a insignificância tem tudo a ver com política criminal, a insignificância tem tudo a ver com segurança pública. Ela não é um conceito, um instituto da dogmática penal que está ali, enfim, estudo que os alemães estão estudando, que você tá aprofundando, né? Ela é muito mais do que isso. Fala um pouco sobre essa potência que a insignificância tem para incidir sobre a questão criminal no dia a dia, quer dizer, né, em política criminal, em questões de encarceramento, enfim, fala um pouco sobre isso. Certo. Acho que para entender essa potência da insignificância,
é importante a gente entender o papel da dogmática na segurança pública, né? De que forma a dogmática penal pode auxiliar na segurança pública. E aí, eu acho que a gente tem que partir, né, voltando aí, trazendo de volta uma noção de Tobias Barreto, de que a gente tem que entender que o poder punitivo, que a pena é um fato político, né? As agências judiciais, os aplicadores do direito, não têm o poder de impedir a pena. Não têm o poder de impedir que o Congresso Nacional crie tipos penais e não tem o poder de impedir que as agências policiais e as agências judiciais apliquem-os a casos concretos que acontecem na realidade, né? Tudo que as agências, tudo que nós, juristas, podemos fazer é controlar a irracionalidade da aplicação desse poder punitivo, que, se deixado solto, age de forma arbitrária, age de forma irracional. Então, o papel da dogmática é estabelecer critérios objetivos e razoáveis para limitar a irracionalidade do poder punitivo. Então, dentro dessa perspectiva, a insignificância é mais um componente de controle dessa irracionalidade. Ou seja, vamos excluir dessa aplicação irracional e brutal do sistema penal fatos que não merecem esse tipo de sanção, fatos que não justificam a intervenção drástica e os efeitos altamente nocivos que a pena causa no cidadão, na realidade e em todos que estão à sua volta, né, quando você aplica essa sanção penal a alguém. Então, na prática, quando a gente tem uma aplicação difundida da insignificância, o que nós vamos ter é menos ações penais, menos pessoas condenadas por fatos que não mereciam esse tipo de sanção, o que significa redução da quantidade de pessoas encarceradas, tanto provisoriamente como em definitivo, né? Diminuição do poder das agências de controle, porque esse tipo de conduta sai da sua esfera de atuação. Então, isso a insignificância, como qualquer conceito dogmático que reduz, né, e que controla o poder punitivo, ela serve justamente para diminuir a incidência, diminuir a aplicação desse poder punitivo e não diria impedir, mas tentar reduzir ao máximo essa expansão irracional da pena que a gente vê na nossa realidade hoje em dia. Eu acho interessante porque você faz essa construção a partir de um conceito de dogmática que também revela uma opção filosófica e quase ideológica, né? Quer dizer, você já parte dele porque você já o internalizou, né? na tua produção acadêmica, na tua formação intelectual, e é o mesmo que eu internalizei também. Mas existem outros conceitos de dogmática, né, que não abraçam a insignificância da mesma forma, né? Agora, a diferença desse conceito é que, para além dele mirar na construção de um Estado democrático de direito, ele é muito mais racional, ele é muito mais revelador da realidade do que aqueles outros conceitos de dogmática que insistem naquela ficção de que o direito penal é capaz de controlar a prática de crime, de que a pena é capaz de inibir o criminoso, né? É aquela crença de que o tipo penal, de que o Código Penal, de que a legislação penal, de uma maneira geral, tem aptidão para prevenir a prática de crimes, né? Você adota uma visão de dogmática que é radicalmente distinta dessa. E tanto cá quanto lá, existe uma opção filosófica, uma opção quase ideológica, pelo que está se apresentando. A diferença da tua opção é que ela se demonstra empiricamente, e a outra não se demonstra, né? Sim, a gente, no trabalho, mais uma vez, voltando aos conceitos do direito penal que estão lá no direito penal brasileiro do professor Nildo Zaffaroni, e no trabalho aqui a gente faz questão de não atribuir nenhuma função positiva à pena, e nem trabalhar a insignificância como um conceito legitimador do sistema penal, né? Que são duas coisas que você encontra na doutrina. Tem autores que vão falar justamente isso. Não, a insignificância serve para legitimar a aplicação do sistema penal, para tornar ele menos injusto, ou
ou ela é um instrumento de política criminal para reduzir a incidência de delitos ou qualquer coisa do tipo. Não, nada disso. A pena, a gente parte de uma função negativa ou agnóstica, uma concepção negativa ou agnóstica da pena, de que a pena não possui nenhuma função racional e empiricamente demonstrável, né? Mais uma vez, voltando a Tobias Barreto, aquele que quiser achar a legitimação da pena, que procure a legitimação da guerra, né? Que é a ideia que Tobias Barreto já trazia, e que na dogmática, na metáfora de Zaffaroni, significa que o direito penal deve atuar como um dique, né? Para reprimir ao máximo o que de mais irracional há nessa aplicação. Porque se a pena não tem nenhuma função positiva, se ela é um exercício de poder, uma violência, vamos ao menos tentar reduzir essa aplicação. E mantendo uma metáfora de guerra, como a de Tobias Barreto, é como se nós fôssemos a Cruz Vermelha, né? A gente não vai impedir a guerra, a gente não vai impedir que os conflitos armados existam, mas o que a Cruz Vermelha pode fazer é melhorar a situação das pessoas que são as vítimas desse conflito. Legal, boa. Fagundes, na esteira dessa reflexão, quer dizer, a gente teve aqui recentemente, inclusive foi o último episódio do delegado Orlando Zacconi, episódio 9, e eu fiz essa pergunta para ele. Ô Zacconi, você acha que o delegado, no momento em que autua, em que faz uma autuação em flagrante qualquer, ele pode aplicar o princípio da insignificância e eventualmente deixar de autuar aquele flagrante? Porque viu ali incidir o princípio da insignificância? Essa pergunta tem a ver com duas reflexões que eu coloquei para você. A primeira, se a gente está falando de um instituto, né, de um princípio que incide sobre a tipicidade, sobre a construção do delito em si, óbvio que o delegado pode deixar de aplicar o flagrante, porque ele está diante de um não delito, ele está diante de um não crime, né? Por isso que é importante a gente deixar claro em que fase ele incide. E também, por outro lado, o impacto disso na segurança pública, quer dizer, o impacto disso no encarceramento, né? Ou no desencarceramento, né? O que você acha disso? Realmente, como a insignificância ela é uma questão de tipicidade, ela entra já numa análise que tem que ser feita desde o princípio, né? Porque, como outros aspectos da tipicidade, ela interessa no momento do flagrante, né? Porque o delegado não vai prender em flagrante alguém que furtou uma coisa que era dele mesmo, porque isso é atípico, né? Então, ele também não deveria fazer um flagrante por um fato que é insignificante, porque o resultado jurídico dessa equação é o mesmo, a atipicidade da conduta. Aí a gente vai entrar num problema, que é um problema que eu acho que a gente vai ter que discutir mais à frente, que são os critérios para estabelecer o que é insignificante. E aí é que mora uma zona cinzenta em que nem sempre é tão fácil estabelecer isso. E aí vai depender, é claro, vamos dizer, da discricionariedade, né, do delegado de polícia, da autoridade policial, mas, sim, se não houver dúvidas de que aquele fato é insignificante, eu acho que a gente pode, sim, deixar de fazer um flagrante, por exemplo. E isso tem consequências, né? Porque, por exemplo, e aí trabalhando um pouco com as consequências processuais de uma questão dogmática, que é a tipicidade, né? Você não oferece denúncia por um fato atípico, né? É diferente de uma questão que muitas vezes afeta vamos dizer, a culpabilidade, como o erro de proibição, em que muitas vezes você tem que ter uma ação penal, né? Porque você está na dúvida, né? Você está na dúvida. Até um caso de antijuridicidade, como legítima defesa, né? Muitas vezes a ação penal prossegue, né? Até você se provar que a existência ou não da causa excludente de antijuridicidade. Então, menos processos, né, tem efeitos. Primeiro porque se não há processo, você não pode ter medidas cautelares, né, associadas a isso, como, por exemplo, uma prisão preventiva. Né? É menos gente na prisão. São menos processos. São menos pessoas estigmatizadas, né, pela existência do processo. São menos pessoas que sofrem as misérias do processo penal, na expressão de Carnelucci. Né? E por aí vai. Então, são efeitos que nem sempre são efeitos óbvios, mas que se espraiam, né,
pela questão de segurança pública como um todo, pelos efeitos que o sistema penal tem na nossa realidade, os visíveis e os invisíveis. Eu acho que de todos os atores do sistema penal, talvez o delegado de polícia seja aquele que melhor pode fazer o aproveitamento da insignificância, né, de forma a produzir impactos positivos no ordenamento como um todo, né? Claro que o juiz, sem dúvida, no momento de receber a denúncia, no momento de prolatar a sentença, tem toda a liberdade para usar e abusar da insignificância, mas o delegado, se o faz, ele reduz muitíssimo a incidência do direito penal na vida cotidiana, né? Sim, e aí é aquela velha questão da criminalização secundária, né? Porque só chega ao conhecimento das autoridades judiciárias o que passa primeiro pela autoridade policial. Existe uma cifra oculta de delitos, né, que são completamente ignorados pelas agências de segurança pública, que não, seja porque eles acontecem escondidos, seja porque não há interesse na sua fiscalização e repressão, e mesmo aqueles que chegam ao conhecimento das agências, como, por exemplo, ao delegado de polícia, né, a polícia, que é quem faz esse primeiro contato, né, poucos deles vão efetivamente desaguar no judiciário, porque muitos deles muitos crimes não vão se provar, muitos vão se verificar que não houve crime algum, né? Outros vai se entender que era insignificante, por aí vai. Então, esse é um poder que definitivamente está na mão das agências policiais, né? Fazer esse primeiro filtro, a primeira peneira do que vai ser selecionado para entrar nas engrenagens do sistema penal como um todo. Fagundes, já entrando um pouco pegando um pouco aí o seu gancho, quer dizer, você falou hoje que hoje não existem critérios legais que abracem a insignificância, né? Enfim, então a insignificância, ela para ser aplicada, depende de um entendimento doutrinário, jurisprudencial, né, que de certa forma autorize a sua aplicação. Como é que está essa questão hoje? Quer dizer, existem muitos precedentes no judiciário brasileiro de aplicação da insignificância, né? Mas eu imagino que existe um norte, né? Quer dizer, eu li no seu livro. Existe um norte, quer dizer, existe aí um conjunto de precedentes, ou existe aí uma posição que vem sendo adotada já há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, que oferece algumas balizas, que oferece alguns critérios para a aplicação da insignificância. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esses critérios e queria saber a sua opinião sobre esses critérios que o Supremo Tribunal Federal criou e que vem sendo aplicado, né, na prática para fazer incidir a insignificância. Quer dizer, vem sendo aplicado pelo judiciário, né? Acho que a incidência da insignificância nas delegacias de polícia ela é muito baixa, né? Talvez a gente careça de um estudo empírico, né, acadêmico, que se debruce sobre isso, mas na minha experiência, acho que na tua também, profissional, a gente não vê isso acontecer. Não né? É prática. Mas, enfim, tem lá as balizas do Supremo e essas balizas elas servem de norte, elas servem de orientação para os juízes, né? Que balizas são essas? O que você acha delas? Pois é, um dos focos desse trabalho foi justamente estudar os critérios para a aplicação da insignificância, né? Porque, embora a insignificância já esteja aí na nossa dogmática moderna há uns 50 anos, né? Pelo menos enunciada, ela evoluiu pouco em termos de sistematização dos critérios para aplicação. E isso causa muita insegurança jurídica. E, pior ainda, ela faz com que a insignificância falhe na sua missão principal dogmática, que, como a gente mencionou aqui, que é conter o poder punitivo. Se você só consegue fazer isso se você tiver critérios objetivos, né, que sirvam para a aplicação da insignificância. Sem isso, ela não pode cumprir a sua função. Então, como eu falei, um dos focos do trabalho foi justamente estudar esses critérios, né? E aí, como você mencionou, os critérios que a gente tinha na doutrina eram critérios muito vagos, muito amplos e que não ajudavam na aplicação prática, né? Então, o que a gente tinha era o arbítrio. Não melhorou muito, eu vou chegar lá. Mas o que a gente tinha era o arbítrio descarado e generalizado, ou seja, ficava ao bel critério do julgador decidir o que era ou não insignificante. E, como eu falei, isso gerava insegurança jurídica, gerava decisões completamente contraditórias, né? As mesmas situações fáticas sendo julgadas de maneira diferente, de acordo com quem é que estava vestindo a toga naquele momento. Então, para tentar reduzir isso, né, o Supremo Tribunal Federal, num acórdão do ministro que foi lavrado pelo ministro Celso de Mello, em 2014, que ele foi publicado, estabeleceu o que se chamou de vetores para a aplicação
da insignificância, né? Que viraram basicamente como se fossem 4 requisitos mandatórios e cumulativos para a aplicação da insignificância. E que vetores seriam esses, tá? A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, né? E a conclusão que a gente chega no trabalho é que, embora seja louvável essa tentativa do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Celso de Mello, de suprir esse vácuo normativo, né, de tentar estabelecer critérios, esses critérios não são felizes, não são bons critérios para a aplicação da insignificância, né? Os problemas desse acórdão, que é o acórdão paradigma, né, eles começam pelo fato de que os critérios eles foram elencados como um cardápio, mas eles não foram definidos. Ou seja, o que é mínima ofensividade da conduta, o que é nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão, são todos conceitos genéricos, abstratos. E aí a gente cai no mesmo problema que a gente tinha antes, né? São abstrações em que cabe qualquer coisa, né? E aquilo que serve para qualquer coisa não serve para nada, na verdade. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é o conteúdo específico desses critérios, né? Você tem, em primeiro lugar, né, a mínima ofensividade da conduta, tá certo? Que se confunde com o último critério, que é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Já são meio que quase que redundantes, né? Se você for ler os autores que se debruçaram sobre isso, é preciso uma ginástica interpretativa enorme, né, para se chegar à conclusão do que mínima ofensividade da conduta quer dizer que não seja igual à inexpressividade da lesão jurídica, né? Então, a melhor saída que eu vi para isso é você trabalhar com a ideia de que a mínima ofensividade da conduta tem a ver com o desvalor da ação, e que a inexpressividade da lesão tem a ver com o desvalor do resultado, né? Mas, ainda assim, são coisas que se misturam, né? E piora muito isso quando você chega em critérios como nenhuma periculosidade social da ação, né? Porque periculosidade é um conceito péssimo de se trabalhar, é um fóssil do positivismo criminológico que está aí até hoje, entendeu? O que é periculosidade? Quem tem o perigômetro, né, para saber o que é perigoso e o que não é, se aquele agente ele causa um perigo ou não. E o que a periculosidade tem a ver com o bem jurídico afetado em si? Nada. A verdade é que essa periculosidade ela é um juízo sobre a pessoa. Exato. É um juízo sobre a pessoa, no final das contas. Prognóstico de que se essa pessoa vai ou não vai voltar a delinquir, se essa ação da pessoa é perigosa. Esse conceito de pessoas perigosas é péssimo para se trabalhar no direito penal, porque leva ao direito penal do autor, e não ao direito penal do fato. Os perigosos de sempre são os pretos, pobres, homens jovens. Exato, que é um problema que o Barata identifica, né? Porque quando você tem esse tipo de julgamento, o julgador ele tende a se identificar com aquele que é parecido com ele, e tende a estranhar aquele que é diferente dele. E como a clientela habitual do sistema penal vem de uma origem diferente da clientela habitual do juiz, de quem são os juízes, esse estranhamento se agrava. E aí é muito mais fácil você ver periculosidade no outro, né? Esse juízo positivista de que, não, esse sujeito é perigoso, esse sujeito, essa ação que ele cometeu revela que ele tem má índole, ou coisa do tipo. Então, e como você falou, não tem nada a ver com o cerne da insignificância, que é o grau de afetação do bem jurídico, né? Que eu fico imaginando que esse critério é um critério que permitiria um juiz deixar de aplicar a insignificância na hipótese de um furto de sabonete, porque ele pode considerar que aquele crime foi praticado num contexto perigoso. Sim, e é o que acontece na prática. A gente pode entrar daqui a pouco um pouco na casuística, né? E a gente mostra exatamente o que o trabalho e a pesquisa empírica mostra, exatamente isso, né? A gente trabalhou com 550 decisões do Supremo Tribunal Federal e quase 3.000 decisões do STJ e mais outras tantas dos tribunais estaduais e TRFs, que eram muitas para contar, né? Mas
o que esse tipo de avaliação gera é justamente esse casuísmo, né? Que é igualmente bagagerado pelo terceiro requisito, que é o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, né? E aí a gente tem dois problemas, né? O primeiro, que reprovabilidade, o juízo de reprovação, é uma coisa que afeta a culpabilidade e não a tipicidade. Né? Então, voltando mais uma vez ao conceito analítico de delito, a tipicidade vem antes da culpabilidade. Você não tem que usar conceitos da culpabilidade para tratar de uma questão de tipicidade. Então, você tem um problema aí, vamos dizer, de ordem teórica. Né? E um problema de ordem filosófica que a gente tem com a reprovabilidade é que esse é um conceito em crise. Né? É um conceito que vai ser superado. Né? A reprovabilidade foi importante em algum momento, né, no século XX, né, no conceito normativo de culpabilidade, mas hoje em dia a reprovabilidade ela está em decadência. Por quê? Porque a reprovabilidade ela fere o Estado democrático de direito no sentido em que ela desfaz a separação entre direito e moral. A reprovabilidade é um juízo ético-moral, é um julgamento, né, da conduta do agente. E o Estado, um Estado laico, um Estado republicano, não pode julgar moralmente os seus cidadãos. Não existe um código moral imposto pelo Estado aos seus cidadãos. Então, se não existe um código moral, o juiz não pode reprovar a conduta moral de alguém. Ele pode condenar, ele pode, olha, você infringiu a lei e por isso você vai ser culpado. Mas eu não posso reprovar eticamente, moralmente, a conduta do cidadão. Então, essa reprovabilidade também é um conceito muito complicado. Né? Então, quando você olha esses 4 critérios estabelecidos, né, o último deles, que é a inexpressividade da lesão jurídica provocada, é o único que presta. É o único que realmente atende aos fins da insignificância, que é verificar o grau da lesão ao bem jurídico, né? Mas, ainda assim, não são suficientes para gerar segurança jurídica. E a gente tem um estudo de caso interessante, né? Porque vamos analisar, então, só o ponto de vista da inexpressividade da lesão jurídica provocada. E aí a gente faz um estudo de caso com uma hipótese que se repete bastante na jurisprudência. O furto de uma bicicleta. Né? E aí você vai encontrar no Superior Tribunal de Justiça decisões que dizem que o furto de uma bicicleta no valor de R$120, embora se amolde a definição jurídica do crime de furto, não ultrapassa o exame da tipicidade material, que é mais ou menos dizer a mesma coisa que é insignificante. E aí você vê no mesmo Superior Tribunal de Justiça uma decisão que diz que não há que se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica provocada para fins de aplicação do princípio da insignificância se o bem furtado, uma bicicleta, foi avaliado em R$130. Então, os R$10 são a fronteira entre a significância... Fronteira jurídica. Eu fiquei muito satisfeito, né? Eu falei, achei. Eureka! Achei a fronteira jurídica entre a significância e a insignificância. Mas não. Voltamos ao Superior Tribunal de Justiça. Outra decisão. Considerou adequada a incidência do postulado da insignificância, porquanto reduzido o valor do bem subtraído, bicicleta e camisa oficial de equipe de futebol, avaliadas em R$215. Mesmo tribunal? Mesmo tribunal. 120 aplicou, 130 não aplicou, 215 aplicou. E aí tem mais uma. Não há irrelevância penal na conduta perpetrada pelo recorrente, que subtraiu uma bicicleta avaliada em 150. E aí 150 não aplicou de novo. Ou ainda, não é insignificante a conduta de furtar uma bicicleta mountain bike avaliada em R$120. Eu peguei aqui, só num estudo de caso, 5 decisões, o mesmo fato, e decisões completamente díspares, completamente incongruentes uma com a outra. Então, isso a gente está falando de uma questão simples, que é o furto de uma bicicleta. Talvez seja o que há de mais simples em se tratando de insignificância. Um caso de furto, que é um dos delitos mais óbvios de se avaliar a insignificância. E mais recorrente. E mais recorrente, e de um mesmo objeto, uma bicicleta, de valores sempre parecidos. E o tribunal não consegue chegar a uma conclusão, se isso é insignificante ou não. Né? E a gente não está falando aqui nem de nenhum dos outros vetores lá estabelecidos. A gente não está falando de reprovabilidade, a gente não está falando de periculosidade, e por aí vai. E o que a gente vê na prática é que quando a gente agrega esses outros fatores, né,
a análise, o casuísmo impera. Né? Esses quatro vetores, quando você analisa eles na prática, você descobre que o que acontece é que o julgador aplica se quiser. Ele aplica se quiser. Não existe um critério objetivo, hoje em dia, nos tribunais, para aplicar ou não a insignificância. Fica, apesar dos 4 critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, estamos aonde começamos. Estamos no momento em que o julgador aplica, se ele simpatiza com a causa. Se ele simpatizar com a causa, se ele achar se ele se comover com a situação, ele aplica a insignificância. Se ele nesse julgamento moral, ético, quase social que existe no ato de julgar, não se compadecer, ele não aplica e ele usa qualquer desses motivos, né, para não aplicar. E aí você vê que ao longo do tempo, ou quando nenhuma desses bastava, a jurisprudência foi usando outras coisas. Não, mas ele é reincidente. Ele dá mostras de que faz do crime seu modo de vida, atuou de inopino contra a vítima. Se a gente aplicar a insignificância, vamos dar um incentivo a que outras pessoas pratiquem crimes semelhantes. Ou seja, uma série de critérios que não tem nenhum fundamento razoável, jurídico, racional, são utilizados para aplicar ou não a insignificância. Fica, mais uma vez, ao bel prazer é um arbítrio. O que a gente tem hoje em dia é um arbítrio. Então, acho que essa talvez seja uma das grandes contribuições desse trabalho, que é provar estatisticamente, através dessa pesquisa empírica, né, da insignificância e do levantamento jurisprudencial que foi feito, o arbítrio em que consiste a aplicação da insignificância hoje em dia. Né? E como os critérios que existem não são suficientes para dar segurança jurídica na aplicação, no caso concreto. Agora, Fagundes, quando você relaciona, né, os vetores que o Supremo Tribunal Federal definiu, né, naquele leading case do Celso de Mello, e você, na avaliação desses vetores, você destaca o D, né, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, como aquele, digamos assim, mais adequado, né, para verificar a presença ali de uma situação insignificante. Esse vetor, ele autoriza que você considere insignificante condutas cujo bem jurídico, às vezes, não tem valor patrimonial nenhum. Né? Por exemplo, crime ambiental. Né? Você está lá... Eu me lembro que uma vez o Supremo até se debruçou sobre tem um precedente desse de pesca de camarão. Exato. Na época da desova, enfim, Isso. Na época proibida, coisa e tal. E aí, meia dúzia de camarões. Uma coisa que furtar 6 camarões seria uma coisa insignificante, mas pescar os 6 camarões lá na desova, enfim, todo respeito à questão ambiental, né? A gente não está aqui desmerecendo. Também, você, por exemplo, furto contra a administração pública, que é peculato, né? O servidor público que leva uma borrachinha para casa. O grampeador da repartição. Leva o grampeador da repartição. Quer dizer, coisas que, de um ponto de vista frio, né? De uma análise fria da lei, seria peculato, seria crime ambiental. Mas o princípio da insignificância, ele também serve a esses crimes, né? Quando o objeto material do crime não tem a ver... No caso do grampeador, até tem, né? E da borrachinha até tem. Mas no caso do ambiental não tem. Enfim, Sim. Tem vários outros exemplos. No livro aqui eu dou um exemplo, já que você falou de peculato, que é um crime contra a administração pública, vamos pensar em desobediência. Né? Isso, uma ordem que deveria ser cumprida em 10 dias e que é cumprida no 11º, sem nenhum prejuízo. É isso. Quer dizer, quando você usa o vetor da inexpressividade da lesão jurídica provocada, ele abraça todas essas situações. Né? Sim, exato. Existe ainda uma visão equivocada de que o princípio da significância, e principalmente nos tribunais, isso não tá nos autores que estudam o tema, está nos tribunais. Essa ideia de que bens jurídicos coletivos não admitiriam insignificância. Isso não está colocado dessa forma em nenhuma decisão, mas o que a gente vê na prática é que sempre que é um bem jurídico coletivo que está em jogo, né, há uma resistência, há uma má vontade em aplicar a insignificância, o que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque o bem jurídico coletivo, o que significa que ele tem uma envergadura maior. Mas, dentro dessa envergadura maior, ele, inclusive, admite lesões mais graves do que o individual. Né?
E só para mostrar como esse tipo de entendimento não faz sentido, né? A gente não quer admitir o princípio da insignificância, os tribunais não admitem o princípio da insignificância no peculato, mas admitem na sonegação fiscal. Em valores muito mais expressivos. É verdade. É né? verdade. E que o cofre é o mesmo. O não cofre dizendo que é insignificante, né? Eles usam. Usam no tanto, crime tributário também? Sim, no de caminho também. Entendeu? coisa. Você tem decisões falando expressamente em insignificância. Incidência da insignificância no crime tributário. Exato. É isso, mas a clientela do crime tributário, né, geralmente é a classe média, branca, escolarizada, né, a quem o Estado tem com quem o Estado tem toda a paciência, enfim. E até porque o crime tributário tem aquela coisa de que se você paga o crime, isso é até assunto para um outro podcast, né? Você paga, o crime deixa de existir, né? Mas há de fato uma visão muito mais generosa, né? Exato, mas esse exemplo foi só para mostrar que não há racionalidade nesse raciocínio, né? Não há uma lógica consistente. É quase que um achismo, né? Ah, não, eu acho que o meio ambiente é muito importante e nenhuma lesão é insignificante, não. Ou ainda aquela coisa da administração pública, né? Não, a administração pública ela está acima de tudo e ninguém pode violar nenhum dos seus... Ninguém pode atacá-la, né? Com uma ideia quase que daquela do direito administrativo de supremacia do interesse público, né? Mas que não muda o fato de que existem lesões insignificantes a todos esses bens jurídicos, né? E que você não está fazendo favor nenhum a ninguém ao aplicar o direito penal nesses casos, né? Isso não vai fazer com que... Isso não vai ter uma função positiva de impedir que outras pessoas pratiquem isso não vai reforçar o primado da lei, nem nada disso. Você simplesmente está aplicando uma sanção gravíssima, com consequências nefastas, né, para um fato que é praticamente irrelevante, para um fato que não tem envergadura para o tipo de sanção que ele provoca, né, contra aquele que pratica essa conduta. Fagundes, estamos aproximando aqui infelizmente, do final do nosso episódio. Tá ótimo. E eu quero fazer você duas perguntas que eu acho que são muito importantes. Quer dizer, a primeira delas é a seguinte: tem um projeto de lei numa fase já um tanto quanto avançada de tramitação, né, no Congresso Nacional, que eu acho que você conhece, que está tentando legislar sobre a insignificância, né? Eu quero a tua opinião sobre esse projeto. E quero que você conclua com uma mensagem alentadora, né? Do tipo, o que fazer com a insignificância? Você esculhamba do início ao fim o leading case, com muita classe, claro, com muita profundidade e compromisso e rigor acadêmico, né? Mas a verdade é que você faz uma crítica muito dura, muito ferina ao leading case do Supremo que estabeleceu esses 4 vetores, né? Você se debruçou sobre a casuística e viu que é uma bagunça. Então, assim, o que você acha do projeto e o que você acha que a gente tem que fazer com a insignificância para que ela realmente funcione como instituto que atue na limitação do exercício irracional do poder punitivo? Tá, vamos falar então primeiro do projeto, né? Sobre o projeto, eu acho que a gente tem que tratar de 2 pontos. O primeiro é a conveniência e necessidade da codificação da insignificância, e segundo, do projeto em si, né? Como a gente já tratou aqui, eu acho que a insignificância ela não necessita de codificação. Ela é um mecanismo de interpretação dos tipos. E, portanto, isso não precisa estar escrito no Código Penal. Existem vários outros institutos de direito do direito penal e causas de exclusão da tipicidade que não estão codificadas no nosso código. E nem por isso elas deixam de ser aplicadas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seria... eu não preciso ser contra, né? Essa necessidade de tipificação é um ranço do positivismo jurídico, né? Aquela coisa de que, não, se não tá na lei, não vale. E aquela ilusão de achar que não, agora que tá na lei, todo mundo vai aplicar e vai ser uma maravilha, vai mudar a realidade. A lei não muda a realidade. As palavras ficam escritas no papel e não necessariamente... E elas não mudam nada na realidade do dia a dia. O que muda é a aplicação, é a ação das agências, das pessoas que fazem o direito penal
funcionar no dia a dia. Mas nem por isso é ruim que seja tipificado. Não acho que não é deletério para o princípio da insignificância que ele passe a constar da parte geral do Código Penal, né? E uma vantagem que eu posso ver nisso é, claro, primeiro, diminuir resistências que ainda existem à sua aplicação, né? Isso ajuda também até para que os advogados, os juízes tenham um dispositivo de lei que sirva para, por exemplo, um recurso especial, né? Porque está na lei, então você pode levar isso ao STJ por uma matéria legal. E eu acho que isso também pode ajudar na difusão da aplicação a todos os tipos. Porque se está na parte geral, se aplica a todos os tipos do Código Penal. Não existe um instituto da parte geral que se aplique só a certos crimes. Não existe, não existe legítima defesa em casos de crime contra o meio ambiente. Não existe erro de proibição em casos de crime contra a administração pública. Então, eu acho que isso pode servir para se tornar uma regra geral, que é como tem que ser, né? Essa é uma regra que está na parte geral do Código e, portanto, tem que ser aplicada a todos os delitos. Agora, o projeto em si, ele tem que fazer muitas ressalvas a ele, né? Porque a redação é ruim, né? A redação, o projeto basicamente propõe a inclusão de um artigo, né? O projeto de lei 6667 de 2006, né? Que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso. E aí que quer botar o artigo 22 lá no 22A. 22A, né, no Código Penal, para dizer que, salvo os casos de reincidência, ameaça ou coação, não há crime quando o agente pratica o fato cuja lesividade é insignificante, né? Qual é a notícia boa dessa redação? Não incluiu os vetores do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma boa notícia. Mas não é suficiente, porque aqui também não tem critérios. E não tem como ter critérios objetivos numa previsão legal como essa. Tudo bem, mas o fato é que, na falta de outros, os critérios do Supremo vão continuar sendo aplicados, o que é ruim. E a gente tem aqui coisas que são terríveis, né? Que é a exclusão da insignificância em caso de reincidência, ameaça ou coação, que é de um atecnicismo tremendo, né? No livro eu trabalho bastante a questão da reincidência, mostrando como isso não é critério para aplicação ou não da insignificância, né? Volto a dizer, a insignificância tem a ver com a gradação da lesão ao bem jurídico, e não com o que o agente fez ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Sem mencionar todas as críticas que a reincidência merece, né? Que também é um conceito em crise. Mas, para além disso tudo, né? Não tem nada a ver com insignificância. A ameaça tá aqui, me parece, jogado, né? E coação é o pior de todos, porque coação não é nem uma modalidade que o código, que a parte geral use. Não existe coação. Cadê a coação na parte geral? Né? E se ele quer falar quando o código quer falar em coação, ele fala em violência ou grave ameaça. Então, o que coação é um tecnicismo assim tremendo. E é o padrão Moro de legislar, né? Esse, né? Então, assim, não está claro que coação, como a coação se conjuga com a insignificância. Eu acho que o que ele quis dizer aqui é que, salvo os casos de reincidência, violência e grave ameaça. Essa é a fórmula. É a tríade. É a fórmula que o código costuma usar, violência ou grave ameaça. O que também seria uma bobagem. Seria uma bobagem, né? Seria uma bobagem impedir a aplicação da insignificância em crimes com violência ou grave ameaça. Inclusive, há uma seçãozinha aqui que a gente fala bastante disso, e principalmente sobre o ponto de vista dos crimes complexos, como roubo, né? Que é uma subtração cumulada com a violência ou grave ameaça, e a gente mostra com bastante clareza que não há impedimento nenhum, inclusive a aplicação da insignificância nesse tipo de delito. Então, sobre o projeto, eu acho que é isso. Eu acho que uma redação melhor talvez não fosse tão ruim se a tipificação viesse. Mas, volto a insistir, se isso aqui, se a insignificância não for incluída na parte geral,
não tem problema nenhum. Ela pode continuar sendo aplicada como ela já está. Não há essa urgência, não há essa necessidade. Só serviria para confortar o positivista que vive dentro de todos nós. Dos bacharéis brasileiros, exato, sobretudo. Né? Agora, com relação à mensagem alentadora, né, eu acho que a insignificância ela tá andando muito devagar, mas está andando. Né? São 50 anos, né, desde que o Roxin propôs a insignificância, né, pela primeira vez. E nesses 50 anos a gente avançou, mas avançou pouco. Né? E eu acho que o que ela precisa para avançar mais é um esforço que a gente começa a fazer aqui nesse trabalho e que tem que ser expandido, inclusive melhorado, aprimorado, talvez a partir do que está aqui, que é estabelecer os critérios objetivos para aplicação. Os critérios que existem hoje, eles não são bons, né? Os que estão sendo aplicados. Então, vamos estabelecer esses critérios. E o que a conclusão que a gente chega aqui é que não existe, é impossível estabelecer um critério de insignificância que valha para todos os delitos. Porque a insignificância tem a ver com a gradação da lesão ao bem jurídico. Então, todo bem jurídico vai admitir gradações diferentes de lesão. E como essa gradação é medida, ela é diferente para cada bem jurídico. Não existe uma regra que você vai estabelecer para o furto que vai valer para a lesão corporal. Não existe isso. Então, você tem que trabalhar com os bens jurídicos específicos, com as grandes famílias de bens jurídicos, né? E com os mais, e principalmente com os que são mais importantes na casuística, que é o que a gente fez aqui. A gente trabalhou com os crimes patrimoniais, o direito penal econômico, mas tem muitos outros, os crimes complexos, mas tem muitos outros que merecem ainda uma investigação maior, né? E que os crimes contra a administração pública, meio ambiente, drogas, enquanto essa previsão ainda existe, né? Porque todos esses também admitem insignificância e essa avaliação tem que ser feita a cada caso. Então, o que a gente precisa estabelecer é nos aprofundar em critérios objetivos, né? Para definir o que é ou não insignificante. Porque é isso que vai dar arma, é isso que vai dar argumentos para que essa insignificância possa ser aplicada na prática e, mais importante ainda, para que se possa questionar quando ela não for aplicada. Né? Porque a gente precisa de argumentos, precisa de balizas, a gente precisa de fundamentos para aplicar a insignificância. Então, a gente tem que ter esse arsenal à nossa disposição. Então, assim, quem quiser continuar e avançar no estudo da insignificância, eu acho que essa é a trilha que está aberta. Esse é o caminho aí para ser seguido. Legal, legal. Poxa, Fagundes, muito obrigado. Eu acho que foi realmente esclarecedor esse episódio de hoje. E fica aqui a minha dica, né? Mais do que dica, né? Eu acho que, como eu falei no início, na introdução desse episódio, a leitura do livro do Fagundes, A Insignificância no Direito Penal Brasileiro, que acabou de sair pela editora Revan, já está disponível nas melhores livrarias, é obrigatória para o operador do direito, para o estudante, enfim, para qualquer pessoa que queira se debruçar sobre a questão criminal no Brasil de hoje. E, Fagundes, como fazemos aqui em todos os episódios, com os nossos convidados, a gente pede aqui a indicação de um livro. Hoje a grande indicação é do seu livro, né? Sem dúvida nenhuma, o episódio foi feito para ele, mas eu quero também que você dê a indicação de um outro livro para os nossos ouvintes, que não seja um livro propriamente jurídico, né? É um livro aí que sirva para abrir a cabeça aí do pessoal para outras áreas do saber, enfim, outras interseções, outras reflexões. E com isso eu gostaria também que você desse aí o tchau para nossa audiência. E assim, eu vou trapacear e fazer 2 recomendações. Porque a primeira eu não sei se vai se adequar às regras, porque não sei se isso é um livro jurídico, né? O primeiro livro que eu queria recomendar pro pessoal, que foi assim, coisa que eu devorei, né, é o livro do professor Nilo Batista, Machado de Assis, Criminalista. Esse livro é sensacional. Não sei se é um livro de direito. Não, né? Claro que não. O professor Nilo mesmo é literatura. Coloca isso como um livro de direito, é um livro de crítica literária, é literatura, não sei. Acho que é a zona cinzenta entre tudo isso. E eu recomendo muito, é uma aula de direito penal, uma aula de literatura. Você inclusive escreveu uma resenha. Escrevi uma resenha. Tá publicada, não tá? Essa resenha tá no site da Revan e vai sair no próximo boletim da SACERJ. Eu vou linkar pro ouvinte na resenha. Tá no próximo boletim da SACERJ, vai ser publicado. E é uma declaração de amor a Machado de Assis, ao direito penal brasileiro, à história do Brasil. Então, acho que é uma leitura obrigatória, né? E
Então, mas como eu estava na dúvida se esse ia passar, eu trouxe uma outra recomendação que é bem genérica, mas é qualquer coisa do Guimarães Rosa. Leiam Guimarães Rosa. Guimarães Rosa eu acho que é um dos autores fundamentais do Brasil do século XX. Qualquer coisa de Guimarães Rosa, se você não leu, nunca leu nada, pega qualquer um da livraria, da biblioteca, o conto que você achar na internet, leia, porque é sensacional, é um dos grandes autores brasileiros e acho que ninguém vai se arrepender de seguir essa dica. Essa eu posso dar com tranquilidade, dormindo no travesseiro depois com paz. E então, já finalizando, dando meu tchau, queria agradecer muito ao Rafael, meu parceiro, meu amigo de 15 anos, né? Mais porque a gente se conhece desde a faculdade, então 15 anos de escritório, mas tem uns 20 aí de amizade, né? Estou muito satisfeito, muito feliz pelo convite, honrado, né, de ser um convidado nesse podcast que já teve presenças ilustríssimas e que são pessoas que eu admiro muito e eu jamais imaginei que eu fosse estar no hall, nesse mesmo hall, né? Então, para mim é uma satisfação enorme, queria parabenizar você pelo podcast. Acho que você está fazendo um trabalho importantíssimo aqui e também dar um alô para os ouvintes, né? Pedir que apoiem o podcast, divulguem, continuem interagindo com o Rafael. A gente sabe como isso é importante, como isso motiva, né, o trabalho a continuar e que essa mensagem, que é um pouco uma mensagem de contracultura quase, né? Que ela se espalhe, que ela atinja novos públicos para a gente tentar sair desse senso comum criminológico que infesta aí o nosso dia a dia. Poxa, legal. Quem fica honrado sou eu, sem dúvida nenhuma, com a tua presença aqui. Ainda mais para divulgar esse livro, né? Que, como eu falei aqui no início, eu tive o prazer aí de acompanhar essas reflexões desde que elas nasceram na sua cabeça, né? Eu acho que isso é muito gratificante, trazer o debate sobre esse livro, trazer o debate sobre esse tema aqui para o nosso podcast e na semana em que ele foi lançado, né? Isso é realmente muito gratificante. Obrigado, Fagundes. Obrigado, pessoal. Só para lembrar, a gente está no Twitter, né? No perfil @seguedireitos, na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube, do Spotify. Temos também um e-mail, segurancadosdireitos@gmail.com. Tudo que vocês mandarem pra gente, a gente responde, tudo a gente absorve, tudo a gente reflete. A nossa ideia aqui é interagir o máximo possível. Chegamos ao final, então, do 10º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Até a próxima, um grande abraço.